humanidades envolviam as letras clássicas, e as letras clássicas envolviam o grego, e o grego é a língua do Novo Testamento. Então os teólogos humanistas se debruçaram sobre o grego e começaram a descobrir coisas que eles nunca tinham visto antes, e descobriram que todo esse sistema estava errado à luz da Bíblia, que essas coisas não atribuem justiça à pessoa, que essas coisas não transformam a pessoa numa pessoa justa diante de Deus. Eles descobriram pelo estudo do Novo Testamento que a justiça que Deus requer de nós não é uma justiça infundida ao longo da vida, não é uma justiça adquirida ao longo da vida, é uma justiça imputada. Como? Como assim uma justiça imputada? Eles aprenderam o seguinte: quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é atribuída à pessoa automaticamente. É a salvação pela fé. Essa descoberta, para nós falamos isso todos os domingos, mas naqueles dias essa descoberta causou um impacto gigantesco sobre todo mundo, porque isso mexeu nas bases de todo o sistema teológico da época, isso mexeu nas bases de todo o sistema social e cultural da época, isso mexeu com as bases do mundo. Descobriram, não, se alguém crer em Cristo como seu Salvador, a justiça de Cristo é imputada automaticamente à pessoa, e ela se torna justa diante de Deus imediatamente, independentemente de obras, independentemente dos sacramentos, independentemente dessas coisas. Essas coisas não são em si más, não, elas não são más. Que maldade há no casamento, na consagração? Que maldade há na oração pelos enfermos? Que maldade há no arrependimento, na participação na ceia do Senhor, em confirmar a fé, em ser batizado? Maldade nenhuma. Mas essas coisas não justificam a pessoa. Essas coisas são práticas realizadas pela pessoa que já foi justificada quando ela creu no Salvador. E nós aprendemos essas coisas. Os reformadores descobriram isso e ficaram especialmente indignados com a questão da indulgência, da venda de perdão, com a pregação dos arautos das indulgências, que diziam: olha, compre esse perdão, inclusive para o seu parente, porque no momento, assim era a pregação de Johannes Tetzel, que era um pregador de indulgências na região da Saxônia, onde vivia Martinho Lutero. Diz o seguinte: no momento em que a moeda cai na caixa, a moeda cai na caixa, a alma sobe do purgatório, na hora. A moeda caiu, a alma subiu. Tem até um corinho, né? Não tinha um corinho antigamente? A chuva caiu, a água subiu. Era a versão de Tetzel, era essa: a moeda caiu, a alma subiu. Então Martinho Lutero ficou indignado com isso, assim como os outros teólogos humanistas da época. E Martinho Lutero, então, no dia 31 de outubro de 1517, ele saiu do seu mosteiro, ou da sua universidade, eu não me lembro agora, era na mesma rua, no mesmo lado da rua. Ele saiu dali com teses, com 95 teses, questionando as indulgências. E ele se dirigiu, ele saiu de casa, virou à direita e atravessou a rua, e do outro lado havia um castelo. Nesse castelo havia uma igreja, e na porta dessa igreja os teólogos fixavam teses para debater. Ele foi lá com suas 95 teses, havia muitas teses ali fixadas na porta, ele juntou ali aquelas teses todas, as suas 95 teses. E quando ele fez isso, então leram aquelas teses. Meus irmãos, o mundo, como eu disse, desabou. Eles disseram: não é possível isso. Esse homem está questionando as bases da religião cristã, as bases do romanismo. Isso não pode ficar assim. E então, a partir de então, a reforma protestante teve andamento. Muitas pessoas começaram a debater esses assuntos. Isso tomou um vulto gigantesco. Isso incomodou o Papa em Roma. Isso incomodou o imperador Carlos V, que era o imperador do Império na época, de todo o Sacro Império Romano Germânico na época. E fez com que o protestantismo surgisse, eclodisse, dividindo a Europa, criando guerras. Foi algo muito terrível, mas é a partir daí que surgem as igrejas protestantes, com essas teses, entre elas a tese de que é somente pela fé que alguém pode ser salvo. A justiça não é infundida à pessoa ao longo da vida, a justiça é atribuída a ela, é aplicada a ela quando ela crê em Jesus.